Olá a todos. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a Gabi Dainese. Eu vim aqui hoje para contar um pouco para vocês sobre a história do curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. Esse curso, conhecido como curso também do Padre Ticão, é um curso de extensão feito pelo movimento social em conjunto com a Unifesp, que é uma universidade super democrática que apoia esses projetos sociais. E eu estou aqui hoje para contar um pouquinho dessa história. Bom, então, quem eu sou, né? Eu sou a Gabriele Dainese, como eu disse, ou Gabi Dainese, eu sou jornalista, especialista em políticas públicas e sociais. Eu coordeno esse curso junto com a professora Eliana Rodrigues. É um curso, como eu disse, idealizado pelo movimento social e encampado aí pela Unifesp, através de um projeto de extensão. Esse curso está chegando à nossa 10ª edição, enquanto eu gravo esse vídeo, com milhares de inscritos e milhares de pessoas certificadas ao longo dessas edições. Eu também sou vice-presidente da Casa dos Deficientes de Hermelino Matarazzo, a CEDEM, que é uma instituição desenvolvida pelo Padre Ticão há mais de 30 anos atrás, junto com as mães dos deficientes, no bairro de Hermelino Matarazzo. Também estou como presidente do Conselho Fiscal do Instituto Padre Ticão, que foi uma entidade organizada pelo grupo lá de Hermelino após a partida dele, para que a gente pudesse dar continuidade aos projetos, e também tenho trabalhado nos últimos anos junto com o ministro e deputado licenciado Paulo Teixeira, junto dessa pauta da cannabis. Esse curso é em homenagem, e ele continua acontecendo em homenagem ao professor Elisaldo Carlini, que é considerado o pai da cannabis aqui no Brasil, né? Ele que faz estudos desde a década de 80 com isso, se eu não estiver sendo injusta, inclusive. E o Padre Ticão, os dois partiram num curto espaço de tempo, inclusive entre eles, e são os grandes responsáveis por a gente estar aqui, e de uma maneira geral, eu falo, não só com relação ao curso, porque muito desse movimento e desse adensamento que tem acontecido nos últimos tempos, inclusive com agendas, encontros, seminários, congressos, encontros, inclusive sociais, como os que aconteceram recentemente, juntando milhares de pessoas do Brasil inteiro, tem um pouco a ver com essas duas pessoas que foram desbravando, né, num momento, como outras pessoas também desse movimento, mas que deram notoriedade a uma pauta no momento que era muito difícil, inclusive, se falar sobre esse tema. Bom, esse curso, ele começa nessa igreja aí, é uma igreja da periferia de São Paulo, no bairro de Hermelino Matarazzo, extremo leste de São Paulo, onde tinha esse padre, que era pároco ali da igreja, e que, entre outras coisas, encampou vários projetos sociais, projetos de moradia, como eu disse, a luta pelos deficientes ali na periferia, né, que sofriam com a falta de atendimento, de terapias ocupacionais adequadas, movimento de saúde, as universidades que estão ali na Zona Leste, próximos ali no entorno, né, no perímetro da igreja, tem muito a ver com a luta dele, que é a USP Zona Leste e a Unifesp Campus Leste, que está em fase de implantação, assim como a ETEC Zona Leste, que foi construída através de muita luta dele, num lugar que ia virar um presídio, então, hospital,
casa de saúde, pavimentação, muito do que tem, não só na região de Ermelino e Matarazzo, mas muitas das lutas, inclusive da cidade de São Paulo, mas principalmente da Zona Leste de São Paulo, tem a ver com essa figura histórica que muita gente conhece, ou pelo menos ouviu falar, e algumas pessoas tiveram o privilégio de conviver. Então, fica aqui a minha homenagem e a minha explicação de que o curso começou nos salões, que fica na parte de baixo dessa nave, dessa igreja aí, através de algumas coisas que eu vou contar a partir de agora. Bom, esse curso, como eu disse, ele é coordenado pela professora Eliana Rodrigues, ela é professora da Unifesp, professora titular da Unifesp, ela também foi aluna do professor Carlini, então é um prazer tê-la conosco, ela que tem nos, além de colaborado muito, 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 assim, com tudo que a gente tem proposto, desde que o Padre Chicão ainda estava com a gente, ela que traz esse tom científico, né? Então, aqui a minha gratidão, vocês vão vê-la ao longo do curso, e as primeiras aulas dos cursos, de uma maneira geral, elas são as 2 primeiras aulas dela, mas ao longo do curso ela aparece bastante. E aí a gente também tem um projeto que a gente está desenvolvendo juntas, e juntas de uma maneira geral, porque tem muitas outras pessoas envolvidas nisso, que é um outro canal de divulgação científica. Eu vou falar dele um pouquinho mais para frente, convidá-los, inclusive, para seguir, que vai ser um projeto daqui para frente, da 10ª edição para frente, complementar ao curso, que vai trazer uma linguagem um pouco mais científica, uma parte um pouco mais científica para complementar o que a gente traz aqui no curso de extensão. Também queria trazer aqui a lembrança e o agradecimento e a gratidão, né, por essa pessoa que está também nos bastidores desse curso, que é pedra fundamental, assim, há muito tempo também, desde que o Padre Ticão ainda estava conosco, que é a Cristina Segato. Ela é jornalista e ela é uma grande pessoa nesse movimento, mas ela não gosta muito de aparecer, ela fica muito nos bastidores. Então, eu queria agradecer a Cristina, uma profissional excelente, e muito do que a gente traz aqui tem a ver com as construções que ela faz. Também queria trazer para vocês a Luísa. A Luísa é nossa editora aí e estuda também esse tema, né? Ela é aluna da Unifesp, ela foi aluna da Unifesp, fez um projeto lindo de conclusão de curso, que ela entrevistava, que ela trazia um pouco da história do Padre Ticão e do curso, e aí ela se aproximou. Ela também foi aluna da professora Eliana Rodrigues na graduação, e a Luísa está com a gente aí na parte da edição dos vídeos, das imagens, e colaborando aí nos bastidores do curso. Então, também queria apresentar para vocês a Luísa. A gente também tem, finalizando essa equipe atual, a Vitória, que também trabalha aí nos bastidores, ajudando na edição dos vídeos, na parte das redes sociais, responder, porque é um curso com muita gente, então a comunicação, a gente tenta fazer com que ela funcione o melhor possível. Bom, tudo isso, né, eu vou contar um pouco dos encontros mais para frente, mas tudo isso tem a ver com um curso de extensão, como eu disse, que é feito junto com a Unifesp, e que ele vem nesse propósito de democratizar o acesso, de trazer um pouco do panorama geral da cannabis, do que está sendo debatido no mundo, no Brasil. Não é só, apesar dele ter começado como curso sobre cannabis medicinal, a gente tenta trazer de uma maneira muito ampla, numa linguagem democrática, que seja acessível a qualquer um, independente da escolaridade, o acesso sobre os tratamentos, o que está sendo debatido, as questões sociais e históricas da cannabis, né? Inclusive do que é pertinente à proibição dela e acontece em decorrência dela. Esse curso ele começou lá na igreja. O Padre Ticão tinha um projeto de debater a saúde integrativa lá na igreja,
e entre os temas propostos, ele propôs que a gente trouxesse o tema da cannabis para ser falado, né? Mas era muito referente às partes clínicas, igual a gente debateu outras possibilidades, por exemplo, como o uso do limão, da cúrcuma, enfim, outras coisas, cromoterapia, inclusive sobre as práticas integrativas do SUS, enfim, o que é pertinente é essa coisa da saúde, do olhar holístico da saúde preventiva e integral. E aí, quando ele propôs o uso da cannabis, se tratando de uma comunidade periférica, onde falar de maconha não é uma coisa tão simples, e que muita gente morre e é encarcerada por isso, a gente propôs para ele que a gente fizesse o debate de uma maneira mais ampla e trouxesse outras questões que fossem pertinentes à questão da cannabis, né? Então, a gente propôs alguns encontros, ele tinha uma proximidade com o deputado Paulo Teixeira, que era deputado na época, hoje é ministro, e que também tinha proximidade com o professor Elisaldo Carlini, e aí que essas pessoas se juntam ali naquela paróquia e acontecem os primeiros debates. Então, houve um primeiro debate, né, que é esse aqui, da esquerda para a direita, que é o que foi o professor Elisaldo Carlini e o deputado federal, né? A gente fez um debate, juntou centenas de pessoas, e aí se tirou que faria um segundo debate, e aí juntou mais um pouquinho de gente, a gente fez um terceiro, que aí a gente convidou mais algumas pessoas, então estava a doutora Cecília Galício, da Rede Reforma, o doutor Marcelo, que é um médico prescritor. A gente convidou também o Gilberto, que é um dos primeiros pacientes a ter o HC, que sofreu muito, os estigmas que tem a ver com preconceito, com a proibição dessa planta. E aí aconteceu o terceiro encontro. A gente promoveu um quarto encontro que, infelizmente, a arte se perdeu, que quem palestrou foi a farmacêutica Renata Monteiro. Vocês vão vê-la ao longo do curso aí, ela aparece e ela está em muitas das nossas aulas e debates propostos ao longo desses anos. E aí, na aula dela, alguém na plateia disse que tinha tanto assunto para falar que a gente deveria fazer disso um curso, e o padre Ticão, de forma voluntariosa, né, que ele tinha isso, ele falou, vamos fazer, em uma semana a gente já estava organizando o encontro aí para organizar o curso. Então, um pouco depois aí já tinha essa reunião para organizar o curso. Muita gente se juntou a esse chamamento, inclusive várias pessoas que já estavam nessa militância há muito tempo, e aí a gente fez num outro salão da igreja. Essa é a foto aí do primeiro encontro, vocês podem ver que tem bastante gente, e aí eu posso até citar pessoas aqui que aparecem na foto para que vocês tenham noção de como foi idealizado, né? Que é, por exemplo, aqui o Dr. Pet Cannabis, a gente tem o Porta Nova, que também era um paciente que tinha HC e que a gente acabou perdendo aí para um câncer durante o curso, nas primeiras edições ainda, mas que contribuiu muito para a idealização do curso. Aqui o Padre Ticão, tá aqui atrás tá a doutora Eliane Nunes, quem eu consigo agora distinguir aqui na foto, mas também estava a doutora Cecília Galício, num outro momento que eu me recordo, e outras pessoas aí que se somaram, inclusive, ao longo do processo de construção do curso. Essa é uma reunião que aconteceu organizativa, inclusive lá no escritório do então deputado Paulo Teixeira, para organizar, né? Daqui o professor Paulo Moraes, tá o Sidney, que foi secretário do Dr. Carlini, tá o Profeta Verde aqui de Costas, enfim, bastante gente foi, a doutora Cecília, bastante gente foi se somando a esse movimento, e essa grade, essa idealização desse curso foi feito a muitas mãos, né? Bom, então a gente organizou através desse grupo esse curso que vem aí idealizado, né, com vários movimentos à frente, que é a CUCA, a Cura, o Sebride, a Cultive, a Rede Reforma e a SBEC.
ele aconteceu a partir de 2019, no primeiro semestre, né? De 12 de março a 25 de junho. Ele acontecia na paróquia São Francisco de Assis, lá em Ermelino Matarazzo, encontros presenciais nessa época, inclusive porque a gente ainda não dispunha de tecnologia, né? Igual hoje, depois da pandemia, que a gente ganhou todo esse know-how aí das coisas de lives, enfim, de transmissões, a gente fazia o curso só presencial até então. A missão desse curso é democratizar a informação, fazer divulgação científica, como eu disse, é a tradução da linguagem científica para uma coisa mais popular, que ela seja acessível a todos, a difusão com informação de qualidade, né, com respaldo científico, dá autonomia aos pacientes de escolha de um tratamento mais adequado, acolhimento e construção em rede, e a universidade e a comunidade integrados. Então, essa é a missão do nosso curso aqui e desse projeto de extensão. Aqui é um pouquinho para vocês entenderem o que foi esse curso. Aqui são fotos de diversas edições separadas. A paróquia tinha mais ou menos essa foto que está no canto inferior do lado direito, dá para ter uma noção. Ela tinha praticamente 300 cadeiras e a gente tinha alguns momentos, a gente teve esse salão lotado de gente. Nessa foto aqui de baixo dá até para ver o Padre Ticão, um banner do sistema endocannabinoide e eu aqui do lado. Então, é até muito legal assim, ter esse resgate. O nosso quarto curso, ele vem assim numa esteira de um crescimento maravilhoso. O primeiro curso nós tínhamos 700 pessoas. O segundo curso, 1.200. E agora nós terminamos o terceiro curso com 2.000 e poucas pessoas. E para o quarto curso, nós já temos 3.700 pessoas. Então é isso, né? Ele fala do número que está diferente aqui do primeiro curso, mas porque a gente teve na Unifesp 350 inscritos e uma parte foi escrita por fora, através de um formulário do Google. Então, o Padre Ticão contou para vocês um pouquinho de como foi isso. Primeira edição, 350 inscritos, segunda, 1.200, 2.200, 4.800, que foi quando a gente passou a fazer o curso online, porque foi quando começou a pandemia. Aí, a partir daí, a gente só fez online, né? Até a 8ª edição, a gente ainda ficou indo e vindo com essa questão da pandemia, e aí também o curso ficou tão grande que ele não cabia mais naquela sala, e a gente também teve, ao longo da quinta, no comecinho, né? Antes de iniciar a quinta edição, o falecimento do Padre Ticão, e foi a edição, inclusive, que a gente teve um recorde de inscritos, que foi a quinta edição, com 22.000 inscritos, né? Então, a terceira, da segunda edição, em diante, a gente começa a fazer um pouco a captação de vídeo. Da terceira edição, a gente começa a ter uma estrutura melhor na paróquia e fazer de forma híbrida, e aí ele começa a ganhar uma divulgação maior, mas da quarta edição em diante, que vai virando uma crescente muito grande. Eu tenho certeza que se o Padre Ticão tivesse entre nós e tivesse visto esse sucesso aí dos últimos tempos, ele ia ficar muito feliz. Então, eu trago esse resgate até a 9ª edição. A gente teve um time por uma questão de proforma só, diferente. Em vez dele começar em março, ele começou em maio, e aí acho que a gente teve um pouco menos de inscritos, mas até faço para vocês o convite e a provocação de que a gente chame outras pessoas para se somar a esse movimento, pessoas que, de repente, se interessam por um dos assuntos só que a gente traz, mas ele pode quebrar preconceitos, quebrar barreiras, e só a gente divulgando para todos, assim, né? Fazendo essa coisinha de formiguinha, a gente vai quebrar esse preconceito. Porque, enquanto isso, né, eu até fiz uma provocação recentemente em um lugar que eu estive, mas se vocês pensarem, a gente tem várias construções legislativas acontecendo, a gente tem uma decisão aí
para ser tomada nos próximos tempos no STF, a gente tem proposições na Câmara, no Congresso, no Senado, a gente tem nas casas legislativas estaduais e municipais, mas eu pergunto para vocês e fica a reflexão, se vocês achassem que se tivesse uma consulta pública, como seria isso hoje? Porque o que faria as pessoas, inclusive, decidirem pela descriminalização ou não, inclusive do uso medicinal, então, do uso terapêutico, né? Então, fica aqui a minha provocação de que a gente faça essa semeadura aí de um por um, fale para a vizinha, para o irmão, para aquele parente que é preconceituoso, convide a assistir às nossas aulas. A missão do curso é isso, não precisa estar inscrito para assistir. As aulas de todas as edições estão disponíveis no YouTube, exatamente para que seja acessível a todos. Então, de repente, a gente tem algum conhecido com Parkinson, com câncer, que tem um filho que é autista, ou qualquer uma das coisas que a gente traz aqui, e de repente uma dessas aulas pode ser o divisor de água, para que essa pessoa mude a forma como ela entende essa planta. Bom, essa é a nossa 10ª edição, enquanto eu gravo esse vídeo, né? As inscrições vão ficar abertas até o dia 30 de setembro, eu não sei quando a pessoa que está assistindo se ainda vai estar, mas todos os semestres a gente abre uma nova edição, então, e as aulas, independente, né, de estar as inscrições abertas, as aulas ficam disponíveis lá no YouTube. Se você não se inscreveu, ou se tem alguém ainda para se inscrever, tá o link encurtado aí na tela e também o QR Code para que você possa acessar. Bom, eu também queria, nesse momento, fazer justiça, né? Que essa história é escrita a muitas mãos. Então, eu trouxe algumas pessoas aqui para que a gente agradeça de forma coletiva. Não está todo mundo aqui que passou ao longo dessa história, mas são pessoas e que, inclusive, representam outras que eu não consegui localizar a foto, que tem muito a ver com essa história, que tem muito a ver com a construção desde o começo. Então, uma delas é o Fernando Elisiário, a outra é a Patrícia, que está aqui, ela aparece em muitas aulas no começo do curso, ela teve alguns problemas de família e acabou se afastando um pouco do curso, mas eu tenho certeza que ela sempre está ali nos bastidores e torce muito para que dê certo. Eu também agradeço aqui a figura do Paulo Teixeira, que nos apoiou e que apoia esse movimento. Eu queria também fazer aqui a lembrança da Elma, quem teve o prazer de estar ali na paróquia, lembra dos caldos da Elma, ela foi uma grande companheira durante 30 anos do Padre Ticão, ela trabalhava com ele lá e trabalhava na cozinha da paróquia, então eu trago aqui esse sorriso lindo da Elma, eu também trago aqui a Michele, e eu não achei a foto da Nice, e aí junto com a Michele eu quero homenagear a Nice, né, elas que tinham ali na loja de produtos naturais, que ficava ali na paróquia, então eu queria homenagear elas, que também encamparam essa luta pela saúde integrativa. Também trago aqui o Maurinho, que era diácono, aliás, que é diácono, porque ele continua, mas que era enquanto o padre estava ali na paróquia, a Renata, que eu já citei, né? Que é uma grande parceira, está desde o início do curso, desde antes do curso, para ser muito justa, o professor Paulo Moraes também, que vem aqui sempre dar aula e que é professor de uma universidade federal de muito longe, lá na região norte, mas que mesmo assim sempre está com a gente, e quando está presencial, está com a gente. A doutora Eliane Nunes, né, da SBEC, que também esteve com a gente ao longo dessas construções, a doutora Carolina Nossetti, o Raul também, né, o Raul Tami, todos esses três aí são uma figura muito importante nessa construção. E eu queria também trazer o meu carinho, porque quando eu fui separar essas fotos, eu achei e lembrei do quanto ele foi importante no começo do curso e de todo o acolhimento que a paróquia fez aos pacientes, um momento que era muito difícil falar de cannabis. Na periferia é um estigma, então eu queria trazer aqui o meu carinho e a minha saudade, registrar a minha saudade do Dr. Remo Rotella, que nos deixou aí durante a Covid.
Então, é isso. Bom, eu também queria aproveitar para homenagear, e aí eu trouxe de uma forma destacada, e eu queria pedir para que, se eu não trouxe alguém nesse momento, que, que essa pessoa não, que alguém não se sinta excluído, né? Foram fotos que, enquanto eu buscava, eu fui achando e eu achei que era muito importante que eu trouxesse essas pessoas aqui para ficar esse registro. Então, eu estou trazendo duas mães que hoje têm HC, e que levam esse movimento muito a sério, que estão à frente de uma luta, que é a Eunice e a Emília, nessa foto. Elas estavam ali, elas são lutadoras incansáveis, como a maioria das mulheres desse país, mas que ainda são mãe e vó atípica, e que aí lutam muito e quebraram todos os seus preconceitos, né? A Alice conta muito que ela era evangélica, ela foi para uma igreja católica, ela derrubou todos os seus estigmas, todos os seus preconceitos, todas as suas barreiras para trazer qualidade de vida aí para a Estelinha. E a Emília é incansável, inclusive hoje tem um curso em Mogi das Cruzes e uma associação que chama Verítalo. O Ítalo é o filhinho dela, e o Alberto, que é o companheiro dela, então fica aqui o meu registro. Também a Andrea, né? A Andrea aparece em vários lugares aí, ela sempre traz essa palavra do Ticão, do curso. A Andrea tem duas meninas autistas que sofriam com muitas crises epiléticas. A Andrea também super evangélica e entrou dentro da Igreja Católica, derrubando o seu preconceito, porque ela conta, né, não são palavras minhas, que ela dizia que não entraria numa igreja católica, então ela derrubou até esse preconceito para estar ali no curso. Ela continua evangélica, mas hoje ela é uma lutadora da cannabis e luta pelo bem-estar das filhas dela. Então, tá aqui a Andrea e a família linda dela. E aqui, por último, né, porque nem só de mães a gente é esse movimento, e aliás, ele é de muitas pessoas, né, de pacientes como o Gilberto, que eu trouxe lá atrás, de cuidadores, de cientistas, de apoiadores, de jornalistas, de políticos, de muitas pessoas, mas ele também é daqueles que cuidam dos mais velhos, então para fazer essa lembrança e homenagear todos aqueles que não abandonam os seus idosos. Eu trouxe aqui a Wilma, que também é uma grande lutadora, uma mulher que eu admiro muito e que cuida da mãe dela, que também passou a ser uma lutadora desse movimento e que também é uma lutadora da assistência social e do SUS. Bom, aí para homenagear e fazer justiça, eu trouxe aqui uma foto da Marcha da Maconha. Eu acho que além da missão da gente fazer essa semeadura assim de um por um, fica aqui a reflexão de que não adianta só alguns lutarem. Então eu convido a todos para estarem em marcha, para estarem nos espaços em que a gente debate a cannabis, né? Como é a Marcha da Maconha, ou como muitas vezes as pessoas se juntam para ir ali no Congresso pressionar, ou em outros movimentos qualquer, porque se todos nós mostrarmos número, mostrarmos unidade, mostrarmos que a nossa luta é justa, a gente vai conseguir mudar esse cenário que está aí. Se não, não, né? Porque parece que aí é só um grupinho de pessoas e aí fica, não tem a pressão popular que é necessária para a gente mudar as coisas na nossa sociedade. Bom, eu trouxe aqui também a importância, né, dos movimentos de saúde, das associações, e aí para homenagear são muitas, e eu sou a entusiasta das associações, assim, eu acho incrível o trabalho de todas elas e de algumas em específico nessa questão social. Aí eu trouxe uma foto aí do pessoal da Maria Flor, mas tem muitas outras e eu nem vou citar todas para não correr o risco de esquecer algumas. Aí eu aproveito aqui para finalizar, eu já estou acabando mesmo, né? Convidar todos para esse projeto que a gente está trazendo, que vai ser complementar ao curso daqui para frente, a partir da 10ª edição, que é o Canabinal. Na data que eu fiz esse print,
ele tinha 554 inscritos e 9 vídeos, mas talvez, e muito provavelmente hoje já tenha muito mais. Ele tá começando, mas a ideia é trazer informação de qualidade do que está mais recente aí em publicação científica de qualidade, né, das publicações mais relevantes, e aí quem dá esse tom e com muita categoria é a professora Eliana Rodrigues. Então, convido a todos, escreve desse jeito mesmo, o Cannabis é com N só, porque tem a ver com, né, uma alusão, uma brincadeira entre a palavra canal e cannabis, né? E o AL também como é AL, é com 2 L's, então é desse jeito que escreve, facinho de achar no YouTube. E aí convido vocês, porque muito do que a gente vai trazer nas aulas a gente vai citar essa coisa dos artigos, para que a gente sempre respalde que a nossa luta é certificada cientificamente, que é muito robusto o número de estudos que tem, e o número de pessoas que têm pesquisado essa planta, que tem um potencial incrível, não só terapêutico, mas também de muitas outras questões, como na questão do meio ambiente, da sustentabilidade, de ser um substitutivo do plástico, do tecido. A gente vai falar disso ao longo do curso. Eu gostaria então de começar dizendo que o nosso objetivo do curso da cannabis medicinal é ter um efeito multiplicador. Aonde você mora, na cidade que você mora, na região, na comunidade, na associação, começar a reunir as pessoas. A cannabis, ela tem ajudado muitas pessoas. Hoje, no Brasil, 10 milhões de pessoas poderiam estar fazendo uso da cannabis. Então é isso, né? Então eu trouxe, até passei rápido e aí não pude apresentar antes um pouquinho do que era essa pessoa incrível, do privilégio que eu me sinto nessa vida de ter convivido com essa pessoa que inclusive me norteia até hoje. Queria dividir um pouquinho dele com vocês, né? Mas tem muito para quem tiver curiosidade nas primeiras edições do curso, com reflexões incríveis sobre a cannabis e sobre outras questões sociais pertinentes nas aberturas das aulas e em tantas outras lives que isso, né, a pandemia nos trouxe de um pouco, né, de alívio aí no número de pessoas que se foram, mas ficou o registro de muitas coisas porque a gente precisou fazer de forma virtual. Eu trouxe mais uns. Medicina do presente e do futuro passa pela cannabis. Então, viva a cannabis, viva Santa Maria, viva o nosso movimento da cannabis, viva as associações que estão se formando, as associações que já existem, que continuem praticando essa amorosidade, essa solidariedade. Um beijo no coração de todos. Até mais. É isso, gente. Queria agradecer. Tá aqui meu arroba aí das redes sociais e dizer que a gente se vê aí ao longo do curso. Espero que vocês gostem muito e que vocês nos ajudem a semear essa plantinha aí no coração de todo mundo, como diz o Padre Ticão.